A fundação de um grupo criminoso é sempre um episódio muito complexo. Durante a história desse grupo, alguns ficam famosos e outros ficam completamente esquecidos. Hoje, nós vamos falar de personagens desconhecidos de grupos criminosos. Fala, galera! Joel Paviotti aqui do canal Iconografia da História, tô aqui mais uma vez com vocês. E me surgiu esses tempos atrás, conversando com alguns amigos aí, trocando uma ideia, de falar sobre alguns fundadores de organização criminosa que são completamente desconhecidos, quase que ninguém sabe quem é, né? Quando essas organizações vão crescendo, os seus líderes vão se destacando, tem alguns líderes fundadores que se destacaram bastante e outros que nem tanto mais participaram da fundação, que é o que a gente vai falar hoje. E a gente escolheu para falar desses fundadores desconhecidos o grupo criminoso que comanda as cadeias, dentro e fora das cadeias de São Paulo, que vocês sabem o que é, mas o comando que a gente tá falando, tá? Da capital. Bom, galera, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos assistir esse vídeo aí com a gente pra vocês verem que foi um trabalho bem legal que a gente fez aí. Edu, roda a vinheta. Galera, vocês certamente já conhecem nomes como César Augusto dos Santos Roriz, o Cezinha, Márcio dos Santos Felício, conhecido como G. Leão, e Misael Aparecido da Silva, conhecido como Misa ou Baianão. Esses foram personagens importantíssimos para a fundação do grupo que comanda o crime dentro e fora das cadeias de São Paulo. Nós temos vídeo contando a história dos três aqui, por isso não vamos nos aprofundar mais neles. E esse grupo de fundador e esse grupo criminoso, ele foi formado por 8 pessoas durante uma partida de futebol. Vamos falar hoje dos outros 5 que poucas pessoas conheceram. Eles ficaram mais conhecidos como fundadores esquecidos do comando, não tendo a mesma importância, pelo menos na literatura, do que os outros fundadores. Então, galera, além desses 3 citados acima, tivemos esses nomes que eu vou citar aqui para vocês que foram fundadores desse grupo. Vander Eduardo Ferreira, o Eduardo Cara Gorda. Ele era um assaltante famoso que tinha muito tempo para puxar na cana. Depois, Antônio Carlos Roberto da Paixão, conhecido também como Paixão. Ele era muito famoso no sistema penitenciário paulista por ser um detento considerado sem ressocialização. Isaías Moreira do Nascimento, o Isaías Esquisito. O Esquisito temos pouca informação sobre a vida pregressa dele. O que sabemos é que ele era assaltante de banco. A gente não conseguiu nem encontrar foto dele em lugar algum. E olha que eu procurei a foto desse cara em tudo quanto é lugar, perguntei para pessoas e a gente não conseguiu achar foto do Isaías Esquisito. O próximo que vamos falar é o Ademar dos Santos, conhecido como Da Fé, também assaltante de banco e comerciante de substâncias ilegais, muito considerado também dentro do sistema. E por último, Antônio Carlos dos Santos, conhecido como Bicho Feio, que pelo que conseguimos pesquisar, tinha uma boa amizade com o G. Leão, né, um dos principais líderes do comando. Ele foi também era assaltante de banco. A gente fala de assaltante de banco porque na hierarquia do crime, principalmente naquela época que o Brasil ainda não era grande exportador de trigo ilegal, a gente fala porque o assaltante de banco naquele período ele era o máximo da hierarquia no mundo dos delitos. Então geralmente o cara que assaltava banco ou carro forte, ele era considerado um cara muito bem, poderoso assim dentro da cadeia, com poder e essas coisas, tá? É um crime que os caras chamavam de crime de alto escalão no crime cotidiano, no mundo dos delitos cotidianos. Bom, galera, em 1993, esses 8 caras estavam todos no anexo à casa de custódia e tratamento de Taubaté. Essa cadeia era considerada uma prisão castigo, era um centro de readaptação, ou seja, um centro, um lugar onde o preso que não seguia as regras na cadeia comum era enviado. Ele era deixado lá em Taubaté. E rapaziada, em Taubaté o couro comia de verdade. Há várias denúncias de que os detentos apanhavam até com barra de cano, né, barra de ferro. E a maioria dos presos que ficavam ali eram caras já antigos do sistema, que tinham muito tempo e pena para pagar. E como eram caras temidos dentro da cadeia, também tinham muito poder e características de liderança. Em 1993, os caras internados em Taubaté estavam no veneno pelo que ocorreu em outubro de 1992 no Carandiru. Nós já contamos aqui
aqui esse evento embaçado em um vídeo especial que nós fizemos sobre a história da casa de detenção de São Paulo, que é o Carandiru. Vale a pena assistir depois que vocês saírem desse vídeo aqui. Mas basicamente o que aconteceu lá foi o massacre do Carandiru. A polícia entrou dentro do presídio, no pavilhão 9, e tirou a vida de 111 detentos oficialmente. Só colocando uma coisa também aqui. O centro de readaptação de Taubaté, ele era um centro que era para ser colocado os caras que davam trabalho no sistema carcerário comum. Então era uma prisão de castigo. O preso tinha 1 hora de banho de sol por dia, ficava sozinho na cela, para o cara pagar esse castigo e conseguir voltar para o sistema comum um pouco mais adaptado. Então o cara, ele infringia a lei no presídio normal, aí ele ia para isolado no presídio normal. Se ele continuasse fazendo isso, ele era enviado para Taubaté, tá? Então muitos líderes foram enviados para lá, só para vocês terem uma noção do que era Taubaté. E lá, mano, o couro comia de verdade, porque o cara era uma cadeia de castigo. Bom, rapaziada, esses caras estavam lá dentro, no veneno, como eu falei pra vocês, e os presos do sistema penitenciário paulista já não acreditavam mais em uma trégua com o Estado e que o Estado protegeria eles ali dentro da cadeia, né? Os presos montaram então uma comissão para evitar um novo Carandiru e resolveram negociar com o diretor do presídio, que na época era nada mais nada menos do que José Ismael Pedrosa, o mesmo que estava no Carandiru na época do massacre. Mas não tinha negociação com Ismael Pedrosa. Nós já fizemos também um vídeo contando a história dele aqui e depois vocês podem conferir para vocês entenderem melhor como ele era um diretor experiente e muitas vezes odiado pelos presidiários. Bom, galera, os presos então resolveram fazer uma bateria. Bateria é uma técnica dos presos para chamar a atenção da direção do presídio. Eles ficam batendo na caneca nas grades, tá ligado? Na época, a comissão de presos organizou 10 dias sem parar de bateria. Galera, 10 dias durante 24 horas por dia sem parar, batendo nas grades. Os caras revezavam, claro, para que nunca parassem de bater. Então um pouco de gente dormia, o resto das pessoas ficavam batendo e assim por diante ia revezando. O entorno do presídio começou a reclamar e o bicho pegou. Bom, as galerias do anexo da casa de custódia e tratamento de Taubaté, onde ficavam esses caras, tinham 2 andares. Embaixo ficavam os presos que vinham do interior paulista ou provenientes de outros estados. Na parte de cima, geralmente, ficavam os presos da capital e do Vale do Paraíba, região que é próxima de Taubaté. Os presos da galeria de baixo não concordaram com pontos colocados pelos presos da galeria de cima, porque rivalidade, porque os presos de cima eram da capital e de baixo eram do interior. Na parte de cima é onde ficaram os caras que vão fundar o comando. Bom, a solução encontrada pelo Gileão, como os caras não quiseram concordar com a comissão, foi tirar a vida dos caras do interior que ficavam lá na parte de baixo. E eles escolheram 2 líderes dos caras para tirarem a vida. Em Taubaté, os presos da galeria de cima e de baixo só eram soltos ao mesmo tempo quando tinha jogo de futebol uma vez por semana. Gileão e os outros 7 fundadores resolveram arrumar uma treta no dia do jogo, porque daí as 2 turmas sairiam junto e o bicho ia pegar. 2 presos caipiras, como eles eram chamados, quem era do interior de São Paulo, né, foram executados a sangue frio e tiveram as cabeças separadas do corpo, tá? Num ato extremamente violento. Foi um ato embaçado, cara. Pesquisadores encontraram boletins desses 2 caras executados. E Gileão foi julgado e pegou 32 anos pelo caso. Então é confirmado isso. Há muito mito, tá? Quando se fala da fundação do grupo. E é fato. Muitas organizações, elas têm um mito de fundação que muitas vezes é contado de forma muito mais violenta. Não é que não foi bastante violento também. Mas eu já vi gente contando história que os caras tiraram a vida do time de futebol inteiro, não sei o que tiraram a vida do presídio inteiro. Cada um conta uma história, mas a gente traz aqui a bibliografia real, que é tirada do livro de Josmar Josino, Cobras e Lagartos, e o livro da Fátima Souza também, que são os 2 livros clássicos da fundação desse grupo. E aí, pessoal, quem estava nessa partida quando tudo aconteceu foram esses 8 nomes que eu falei pra vocês, que a gente passou pra vocês agora há pouco. Leão, Cezinha, Da Fé, Isaías Esquisito, Cara Gorda, Paixão, Bicho Feio e o Misael. Na época, Marco Williams Erbas Camacho, Marcola, estava em Taubaté também. Mas ele acabou não saindo para tomar banho de sol durante a partida de futebol aí que aconteceu tudo. O Idemir Ambrosio, conhecido como Sombra, também não saiu.
porque ele tava de castigo por ter cometido infração lá dentro do cárcere, tá? Os caras já faziam parte da comissão de presos, esses outros 8 caras, né, da capital, se reuniram e se comprometeram a pagar pelo crime juntos. Geralmente, pessoal, quando havia uma execução dentro de qualquer presídio, o diretor ou os funcionários chegavam para os presos e falavam assim: olha, beleza, vocês resolveram os seus problemas, agora vocês precisam entregar um culpado aqui, porque eu preciso processar o cara, né? Porque os crimes cometidos lá dentro são processados também. Nesse dia, todo mundo resolveu assumir o BO junto, ó, foi todo mundo tirar a vida do cara. Estava formado ali o grupo do primeiro comando da capital, queria virar um dos mais perigosos do mundo, tá? Hoje é um dos mais perigosos do mundo. Sombra e Marcola, galera, foram muito importantes, pois eles entraram com a parte ideológica do negócio, incluindo a ideia de expandir o grupo para todos os sistemas e que isso pudesse beneficiar a união entre outros encarcerados. Então foi muito importante para garantir essa filosofia ideológica, mas eles não são considerados fundadores, tá? Bom, nós já sabemos o que aconteceu com Misael, Sombra, Marcola, Cezinha e Geleião. Não vou entrar em detalhes sobre o que aconteceu com eles, tá? Porque a gente tem extensos vídeos aqui falando sobre a vida de todo mundo aí pós 1993. A maioria deles já foram executados, né? Desses aí o Marcola continua vivo. Nega que é chefe do comando. É bom que se diga isso daí, mas o Ministério Público fala que é ele até hoje. Mas a maioria desses caras já foram executados. Mas tem a história deles aí. Mas vamos falar dos outros fundadores, os chamados fundadores pouco conhecidos ou esquecidos, beleza? Esse é o principal foco do nosso vídeo ali, além da fundação do negócio. Vamos começar pelo Da Fé e Bicho Feio. Os dois discordavam das ações de Geleião e de Sombra. Achavam que os fundadores do grupo tinham muitas regalias. Os caras desarrumaram tanto Da Fé quanto Bicho Feio, e saíram do grupo. Os dois juntos ajudaram a formar e a fortalecer a CRBC, Comando Revolucionário Brasileiro da Criminalidade, que é um outro grupo criminoso. E os caras foram decretados como inimigos do comando. A CRBC, pessoal, foi formada na penitenciária José Parada de Neto, tá? José Parada Neto, em Guarulhos, na cidade de Guarulhos. Os dois fundadores, tanto Da Fé quanto Bicho Feio, perderam a vida em uma rebelião na Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté no início dos anos 2000, tá? Uma época de ascensão no comando. Isaías Esquisito continuou a vida no comando até falecer vítima de AIDS em 1995, dentro da penitenciária do estado, em São Paulo, capital. Fica lá no bairro de Carandiru. Paixão foi encontrado em uma cela alguns dias depois de ter tirado a própria vida, e ele estava com uma corda amarrada no pescoço, feita com lençol. Bom, pessoal, o do Cara Gorda, ele faleceu em 2000, tentando fugir de um presídio no interior paulista, na cidade de Marília. Ele fugiu e acabou perdendo a vida nas mãos de policiais. Esse foi o destino que esses caras tiveram, e eles ficaram poucos conhecidos, porque vocês veem que eles faleceram, foram executados, enfim, tiveram um fim trágico antes do ano de 2001. Porque em 2001 foi o ano, né, em que o grupo comando, ele saiu de dentro da cadeia para se mostrar para fora. Foi quando começou as primeiras grandes rebeliões, organizadas em várias unidades prisionais ao mesmo tempo, tá? Essa primeira foi em 2001, depois a gente teve um outro fato também que aconteceu em 2006, que foi pesado também, com muitas unidades prisionais. E esses eram considerados os fundadores, esquecidos ou desconhecidos, e agora vocês estão sabendo sobre eles. Não há muita foto, como eu disse para vocês, a gente tem aqui que a gente conseguiu são fotos de prontuários, mas eu acredito que deu para ter uma noção aí mais ou menos de qual que é. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Da onde veio esse tem mais, a gente está pesquisando, está se aprofundando em várias coisas, vamos trazer mais informações interessantes para vocês. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Certamente esse vídeo vai sofrer alguma... ele pode sofrer por conta do assunto algum probleminha aí de monetização e tal, mas infelizmente ou felizmente também são os temas que nós falamos e falamos bem, que vocês gostam. E para ajudar nesse tema, a gente faz tanto merchans, quanto a gente pede a ajuda de vocês no Apoia-se e ajuda no Pix também. O Apoia-se a partir de R$2, você faz uma assinatura mensal e você vai estar nos patrocinando, nos apoiando o nosso trabalho e garantindo que tudo isso aqui possa ser feito. No Pix também é uma ajuda bem legal que vocês podem dar. Mas a ajuda mais importante é sempre o seu like e a sua inscrição. Deixe seu like e sua inscrição. Tamo junto. Fui. Valeu.